Opa, opa, vamos lá, galera. Vamos começar aqui a entender o processo, a ordenação dos processos do trabalho do Emanuel. Então, deixa-me ver. De início, eu vou estar explicando o método que eu usei para poder armazenar o PID, o processo e a prioridade dentro de um vetor que fica dentro de um outro vetor. Vamos então compreender este exemplo que eu criei aqui. Aqui nós temos um vetor com um único elemento, que esse elemento é um outro vetor. Array. O vetor master aqui no caso, o vetor principal, ele está com um outro vetor dentro do seu índice 0. Como podemos ver aqui, no seu índice 0 ele está apontando para um outro vetor. E esse outro vetor, para o qual ele está apontando, possui 3 outros índices dentro dele. Então nós temos 3 outros índices deste vetor, o qual o índice 0 se refere ao PID, o 1 ao processo e o 2 à prioridade. Aí aqui abaixo eu fiz uma outra demonstração de como ficaria esse vetor se eu acrescentasse mais um outro registro dentro dele, que é no caso o resultado aqui. Tem o vetor principal com 2 outros vetores filhos dele, no caso o 0 e o 1. Aqui para efeito didático eu só coloquei mesma informação dentro deles aqui. É um código bastante simples, como a gente pode ver aqui. Eu só fiz o seguinte, eu declarei que o vetor, né? Abri e fechei o colchetes aqui. Quando a gente não coloca o índice, ele subentende que no caso você está especificando, está incluindo um vetor e ele vai colocando na ordem crescente. No caso, como ele não tem nenhum outro registro dentro desse vetor, como eu estou criando ele aqui agora, ele vai entender que eu estou adicionando esse valor desse vetor aqui dentro dele no índice 0 dele. Então, a próxima vez que eu for adicionar um outro vetor dentro dele, como eu fiz aqui, ele já vai ter o índice 0 e vai subentender que eu estou adicionando agora no índice 1, como é o que eu fiz aqui. No caso, eu tenho aqui esse vetor, que é igual a um outro vetor contendo essas informações dentro dele. Isso aqui tudo vai ser o resultado disso aqui. Você vê aqui que tem um vetor dentro de um outro vetor e o 0 é o PID, o 1 é o processo e a prioridade é o 2. Aí eu dei um etcopre, que é para poder visualizar melhor o printr do vetor. E aqui mais uma adição. Então, essa é a forma que eu vou utilizar aqui no sistema que eu fiz para poder organizar os processos. Então, eu estou utilizando, no caso, essa forma aqui. Existem diversas outras formas, mas essa aqui eu achei mais interessante e mais fácil de compreender. Só com o uso de vetores e uma forma bastante simplificada de separar cada informação da outra. Então, aqui, se eu quisesse descobrir, no caso, quem é o PID de cada um, eu poderia simplesmente percorrer cada índice desse vetor aqui e ir analisando o índice 0, por exemplo, do vetor dentro dele. Você vê que o PID equivale ao 0 do vetor filho dentro do vetor pai. Então, eu acho que ficou bem fácil de compreender. Esse é o princípio básico dos vetores. Isso aqui é muito interessante, essa forma de trabalhar aqui,
que ela facilita bastante. Então é isso. Vou finalizar agora a parte 1 para dar continuidade aqui.